Inicia a gravação. Então, galerinha, boa noite a todos vocês, né? Hoje a gente vai falar do Arcano da Estrela, a gente vai falar do capítulo 17 do Dogma Ritual de Alta Magia. Para quem está chegando agora, o tarô é a chave hermenêutica da obra do Eliphas Levi, né? Ou seja, são 22 capítulos que estão relacionados aos 22 arcanos do tarô, as 22 letras do alfabeto hebraico, e alguns dizem até com os 22 capítulos do Apocalipse. Aqui a gente traça algumas relações simbólicas, né? Para poder expandir a nossa gnose a partir do símbolo, né? E explorar esses mistérios simbólicos que acabam iluminando muitos aspectos da realidade que meramente uma perspectiva analítica não consegue dar conta, né? Então, o simbólico consegue capturar, consegue mostrar, revelar o mundo em uma dimensão mais rica do que meramente o ato de medir, né? A ciência moderna, ela transforma o ato de medir em parâmetro, né, para dizer o que é o real, como se o real pudesse ser reduzido a esse parâmetro do medir, né? Quando o real é qualidade, quantidade, simbólico, enfim, etc e tal. E antes da gente começar a falar do capítulo 17, do Dogma Ritual de Alta Magia, eu acho que, fazendo primeiro uma grande síntese do capítulo, né, para depois a gente entrar nos detalhes, o capítulo fala da astrologia, né? Então, o Eliphas Levi dedica o capítulo para a astrologia. E, de princípio, a gente não tem como negar, né, a importância da astrologia para a magia, né? Recentemente, o Mago Lamon, inclusive, fez uma postagem, né? Existe magia sem astrologia? Então, a gente vai falar bastante de astrologia, né? De astrologia esotérica, da relação da astrologia com a cabala, da relação da astrologia com a magia. Boa noite, Marília. Boa noite, Caio. Boa noite, Sheila. Boa noite, todo mundo que está aí. E Leon também, né? E é isso. Então, a gente vai falar bastante de astrologia, que é um tema apaixonante, né? É, Inclusive, eu dedico a minha entrada no mundo esotérico, e no mundo ocultista por causa da astrologia, né? Então, se eu estou hoje em dia pensando no esoterismo, eu comecei com astrologia, né? Então, a astrologia foi a minha primeira porta de entrada no mundo do esoterismo. Não sei se foi a de vocês, né? A de algumas pessoas às vezes são tarô e etc. Mas a minha porta de entrada foi a astrologia. Posso até contar um pouco depois, em algum momento aqui, como foi isso, né? E depois foi o tarô. Depois da astrologia passou para o tarô. Hoje em dia tá mais no tarô, hoje em dia. Ah, a sua foi o tarô, né, Marília? Pois é. Hoje em dia a minha mais tá mais no tarô. Então ele vai falar da astrologia em sentido profundo, né? A relação da astrologia com a magia. E sempre lembrando que o Eliphas Levi, a tese central do pensamento do Eliphas Levi, do pensamento esotérico, né? Aliás, do pensamento, primeiro a gente tem que distinguir duas coisas. O Eliphas Levi, sendo bem didático. O Eliphas Levi, ele tem dois pensamentos. Ele tem um pensamento filosófico e ele tem um pensamento esotérico. O pensamento filosófico do Eliphas Levi é típico do pensamento ali do século XIX, começo do século XX, que é o quê? Muito ainda influenciado pelo romantismo, que é o quê? É fazer uma síntese entre a fé e a razão, né? Ou seja, como os dogmas da fé, da magia, da mística, tem muita racionalidade, tem muita coisa ali que é racional, tem muita coisa ali que é importante para o espírito humano, e ao mesmo tempo que uma razão pode ser renovada pelos conteúdos da fé, né? Então, encontrar esse elo comum entre a fé e a razão, e ele acredita que o ocultismo, o esoterismo, é o caminho para isso, né? É o caminho para essa síntese, porque ele não é nem é dogmático, como a fé dogmática, nem é preso a um certo racionalismo, né? Ou seja, o ocultismo é inimigo da igreja e é inimigo da ciência, né? O Nicolas Levi não cansa de dizer isso, né? Ou seja, realmente ser ocultista, ser esotérico, trilhar por esses caminhos dos mistérios, ser fadado a ser um marginal, né? Realmente é algo marginal. O Caio falou isso muito bem uma vez. Não tem como, a magia é do diabo, né? Nesse sentido, ela é do diabo, no sentido de que ela é sempre uma subcultura, ela é sempre uma subversão, né? Ela é sempre subversiva. Tal hora a igreja persegue, tal hora a ciência persegue, tal hora a ciência e a igreja, as duas a perseguem, né?
Mas o Elifas Levi acredita que o esoterismo, o ocultismo pode ser a síntese, pode ser um pensamento que seja capaz de restabelecer o elo perdido entre a fé e a razão, para restaurar esse homem doente da modernidade que perdeu suas raízes espirituais, né? E aí o pensamento esotérico do Elifas Levi é que o tarô é a grande síntese, né, desse saber, e aí vai entrar a astrologia, desse saber que vem dos céus. É isso que o capítulo vai dizer. Que o alfabeto hebraico, que vamos dizer assim, a hieroglífica da alma do mundo, né, desse fluxo celeste, astral, né, dessa luz que está implícita no movimento dos astros, né? Ou seja, como se o movimento dos astros provocasse uma frequência, mas não uma frequência física, mas como uma espécie de uma nota musical, né? Então, a ideia da música, a ideia de música das esferas, da ideia da matemática, né? A música é fundamentalmente matemática. Então, a astrologia a relação entre os planetas e as estrelas fez com que na imaginação do homem ele formasse as primeiras letras, né, que para o Elifas Levi vai ter uma certa semelhança do chinês, para o siríaco, para o hebraico, e que isso foi se aperfeiçoando, e hoje em dia o tarô seria um resquício desse alfabeto sagrado que nasce da contemplação humana do céu, né? E quando o ser humano primitivo olhava para o céu, ele tinha o selo de Mercúrio, né? E por isso que a estrela na escola francesa está relacionada ao planeta Mercúrio, porque o planeta Mercúrio, esse selo mercurial, significa que os antigos eles conseguiam entender a estrela das pessoas. Eles conseguiam olhar para o seu rosto e dizer: você é de Saturno, você é de Júpiter, você vai ter dificuldade com a mãe, você vai ter dificuldade com o pai, você vai ter tal doença, você vai ter tal coisa, como se estivesse na fronte ali da pessoa. É como se aquilo que o Jacob Boehme e o Paracelso chamavam de signatura. Sim, sim. Ah, pronto, massa. Melhorou agora? Pronto. É o que eu baixei agora. Você disse que tá bom, viu, Marília? Pronto, tá massa. Pronto. Então, é aquilo que o Jacob Boehme e o Paracelso chamavam de signatura rerum, a assinatura das coisas, a assinatura astral das coisas. O Livro Levi chega a dizer nesse capítulo que a ciência natural de Salomão é essa percepção, né? E que o Paracelso era o último astrólogo real, né? Aquele que percebia que a astrologia não é só ler os astros, mas é, sobretudo, ler os astros nas coisas da vida, né? Então, é uma astrologia encarnada, é uma astrologia mágica, uma astrologia que curava a partir de talismãs mágicos, né? E aí é engraçado, porque hoje em dia se fala de vez em quando de astrologia esotérica, não está muito na moda, mais astrologia esotérica, hoje em dia está na moda a astrologia tradicional, né? Supostamente tradicional, né? Que na verdade há muita coisa positiva, um resgate de certas técnicas, né, do mundo antigo, da astrologia antiga, mas dizer que a astrologia deveria se prender a essas regras, eu acho que não é compreender o espírito da astrologia, e é isso que o Eliphas Levi está dizendo: a astrologia é uma relação viva com o céu, né? Não é você parar no conhecimento antigo lá dos astrólogos, porque como se o passado tivesse uma autoridade pura e simplesmente porque é o passado, né? Eu nunca me esqueci, inclusive eu prefaciei uma obra do Vetio Valens, uma tradução do amigo meu Conrado, eu acho que ele vai ver esse vídeo. Ele traduziu uma obra recentemente do Vetio Valens para o português, e eu fiz eu fiz o prefácio, né? E eu resgatei aquela famosa fala do Vetio Valens, que ele diz, né? Quando eu pratico as virtudes, o céu se comunica melhor comigo. Então, ele entendia melhor a conexão dos astros quando ele praticava as virtudes espirituais. Então, o Vettel Valens sabia que a astrologia é comunicar-se com o céu, é estar em comunicação com o céu, é entrar em um mistério, em uma gnose que os astros falam, que uma linguagem se desvela. A linguagem dos céus, a linguagem da natureza, a hieroglífica da alma do mundo. Por isso que a estrela na escola francesa está ligada ao Mercúrio. Eu sei que vai ter muita relação com Vênus, né? E é particularmente muito válida também, e muito central essa relação com Vênus. Não é à toa que na Cabala Hermética, o caminho da estrela, né, o sétimo caminho, é aquele caminho que vai da Céfira de Mercúrio, Rod,
para a Séfira de Netza, né? Da oitava para a sétima Séfira no sentido ascendente, e de Netza para Rod no sentido descendente, né? Então, tem uma relação de Mercúrio com Vênus, os dois simbolismos trabalham muito forte no arcano da estrela. Então, o que que acontece? Só que o Alex Levi resgata a autêntica astrologia esotérica, que é o quê? Ele vai dizer, né, que a astrologia, ela nasce da Santa Cabala, né? A astrologia, ela é uma metáfora da Santa Cabala, e a Santa Cabala é uma metáfora da nossa relação com o céu. E aqui eu não poderia deixar de falar, uma das minhas grandes influências na astrologia, aliás, quando eu cheguei no YouTube, eu fazia vídeos sobre ele, é o astrólogo norte-americano Dani Rudhyar, né? Para mim, ele é um filósofo da astrologia, tem alguns problemas o pensamento dele, mas ele é muito negligenciado por essa galera tradicionalista da astrologia, porque tende a criticar uma certa psicologização da astrologia, que eu acho que essa crítica é válida até certo ponto, mas se esquece que o Dani Rudhyar, a profundidade do Dani Rudhyar, né? Rodolfo, boa noite. Então, a profundidade do Dani Rudhyar, de que ele dizia uma coisa que me marcou muito, né? Me marcou muito isso. E isso é profundamente filosófico, tá? Isso não tem nada de místico o que o Dani Rudhyar vai dizer, mas tem uma profundidade abissal que fala da importância da astrologia, né? Como a astrologia é mais central no nosso pensamento do que a gente imagina, como talvez a astrologia seja a base do pensamento humano, né? O Dani Rudhyar, ele dizia que é o seguinte, ele dizia que a experiência mais básica do ser humano, a experiência mais básica do ser humano com o mundo é a experiência do dia e a experiência da noite. Ou seja, a experiência da aparição da luz e a experiência dessa luz se sumir. É daí que vem o sim e o não, o bem e o mal, a luz e as trevas, toda dualidade que vai estruturar todo o pensamento humano nasce dessa experiência de uma certa regularidade do tempo dada pela movimentação da luz. Ora essa luz vem e ilumina tudo, ora essa luz se apaga. Então essa gradação, esse ritmo cósmico, né, é a experiência básica do ser humano, e para o Dani Rudhyar, isso significa exatamente as leis herméticas, tudo que hoje se fala, tudo vem dessa experiência natural com o tempo. Então, o que o Dani Rudhyar vai defender? O Dani Rudhyar vai defender que a mãe de todas as ciências não é a filosofia. A mãe de toda a astrologia. Por que que a astrologia? Porque foi essa primeira experiência da regularidade do dia e da noite, das estrelas, as estrelas que sempre aparecem no mesmo ponto, no mesmo horário. Então, o ser humano não teria como constituir a própria cognição racional se essa experiência primária do tempo não fosse a sua experiência radical. Entende? Ou seja, é como se o Daniel Rudhyar estivesse dizendo: nós pensamos, nós construímos alfabeto, cultura, espírito, porque nós observamos o fluxo das estrelas e o movimento da luz ao longo do dia, dos ciclos da natureza. Essa foi a primeira experiência de ritmo, e, portanto, a primeira experiência de ritmo, da primeira experiência da causalidade, e, portanto, a primeira ideia de causalidade é a possibilidade do pensamento racional e científico, né? Da mãe de todas as ciências é a astrologia, né? Segundo Dandiá, eu acho essa, essa, essa tese muito interessante, porque a astrologia, né, ou seja, ela nasce do arranjo cósmico que nós encontramos, né? Ou seja, é como se esse arranjo cósmico que nós encontramos, pré-estabelecido, né, esse arranjo cósmico pré-estabelecido, estivesse de algum modo sido desenhado de um tal modo para nos favorecer para nos implementar, né, esse alfabeto celeste que é a linguagem da alma do mundo, que é a linguagem da natureza, que é a magia, né? E aí nós entramos no conceito de magia, que é o conceito que eu me afinizo. Claro, há vários conceitos de magia, há várias possibilidades de pensar a magia, mas eu, recentemente, de um tempo para cá, eu entendo a magia como Elifso Levi entende o arcano da estrela.
né? A magia é a natureza do ponto de vista da revelação. Então, é a natureza revelada. A natureza, nós vemos, são ciclos, né? São forças, são animais, são lutas, são movimento, é caos, há um aparente caos. Mas por trás desse caos se desvelam hieróglifos, uma poesia, né? O Novalis, ele dizia que a natureza é a poesia originária. Olha como é interessante. Então, esse olhar que enxerga a natureza como poesia é o olhar do mago e é o olhar do poeta, né? E aí nós entramos naquela rica discussão do Novalis, né, do quanto o poeta e o mago se autoexplicam, né, e se interpenetram. Como o olhar poético sobre a natureza é ao mesmo tempo um olhar mágico sobre a natureza, e como um olhar mágico sobre a natureza é ao mesmo tempo um olhar poético sobre ela. Então, poesia articula linguagem, Mercúrio, e articula beleza, Vênus. Então, nós estamos também no domínio da natureza enquanto obra poética. Então, esse é a estrela, esse é o esplendor, esse é Vênus, esse é Mercúrio. É quando a natureza surge como essa mecânica celeste, como esse computador celeste, né? Dizem alguns que essa é a visão, né, iniciática, essa é a visão mística de quando você se encontra na Céfira de Rhodes, da Cabala Hermética, a Céfira de Mercúrio, que está no pilar da severidade ali, né? Ali bem embaixo, né? Eu acho que no Cabala Mística da John Fortune ela vai por essa perspectiva, né? Então é isso, a estrela é isso, a estrela ela significa essa renovação depois que a torre desmorona tudo, mas é uma renovação que une o intelecto ao coração, né? E a gente vai ver isso com calma. Então eu trouxe aqui alguns resumos, a gente vai ler um pouquinho agora aqui, para a gente expandir essa compreensão da estrela, tanto no dogma ritual de alta magia, como no sentido existencial. Então, está aparecendo aí para vocês. Eu trouxe aqui algumas anotações, para a gente conversar sobre isso. Em termos práticos, quando a estrela aparece, ela ativa a inteligência mercurial do consulente. Deixa eu aumentar isso aqui, ficar melhor para vocês verem, né? Fica melhor assim para vocês verem, talvez para ler, ó, fica até melhor. Eu acredito que vai ficar melhor na gravação. Opa, pronto, nem tanto, né? Então, em termos práticos, quando a estrela aparece, ela ativa a inteligência mercurial do consulente. Ou seja, percepção clara, intuição refinada e capacidade de transmitir o que se recebe do espírito ao mundo concreto. É aquela coisa, né? É a pessoa que olha para a sua fronte, sabe logo seu ascendente, é a pessoa que percebe a assinatura astral que tem em você, é aquela pessoa que lê as mãos, também vai falar de quiromancia, consegue perceber as mãos como, como um desenho, como um hierógrafo que surge, né? Então, é a percepção mercurial nesse sentido. Na linguagem da Dasein Análise, eu gosto muito de comparar com a Dasein Análise, tá? Como seria o arcano na Dasein Análise? Para quem não sabe, a Dasein Análise é uma abordagem da psicologia muito próxima da filosofia, né? Talvez não é coincidência que eu gosto bastante dela, é inspirada na analítica existencial do Heidegger. Ele diz assim, ó, a estrela representa o horizonte de esperança que se abre para o Dasein, permitindo que ele se projete de maneira consciente e responsável em meio às contingências da existência. Para quem não sabe o que é o Dasein é o ser aí, né? Em alemão quer dizer ser aí. O Dasein é o modo próprio como o humano está no mundo, vamos dizer assim, né? O ser humano ele está no mundo, mas ele está sempre em relação com esse mundo, né? Ele está sempre tendo que escolher, né? E toda escolha implica uma negação de alguma coisa. Então ele vive essa angústia de que ele não pode dar conta de tudo, ele precisa sacrificar alguma coisa, né? E o Dasein é isso, né? Então, a estrela significa aquele momento que o Dasein volta a se abrir para o mundo, né? Ou seja, ele começa a perceber e o Dasein verdadeira vontade. O Caio quer polêmica hoje, o Caio quer, sempre ele quer, né? Mas tá aí uma boa para pensar, o Dasein e a verdadeira vontade de Telemann. Eu já pensei essa relação, já é interessante a gente poder falar sobre ela. Se qualquer coisa eu me lembro depois, eu falo. Então, o que que acontece? O Dasein, né? Então, o Dasein ele pode se fechar para o mundo, né? E quando ele se fecha para o mundo, ele vive na inautenticidade, né? Ele vive na vida inautêntica. A vida inautêntica é o quê? É aquela que não responde à sua natureza própria, né? Enquanto Dasein.
quer ser com os outros, enfim, quer se projetar para o mundo, etc. A estrela significa o momento em que ele começa a se abrir de novo para o mundo depois de uma tempestade. No caso ali, a torre, né? Em que a pessoa começa a pequenos gestos de autocuidado, como ele vai dizer aqui, ó. Ela encarna a experiência do cuidado, Zorge, que é central para Heidegger. O Dasein cuida de si mesmo ao reconhecer possibilidades de sentido e direção. É o fluxo voltando, é a saúde psicológica voltando, é a vontade de viver voltando, é a vontade de cuidar de si, de se cultivar, né? De se abrir, de se permitir, de correr riscos, né? De voltar a ter a vida perigosa, né? Para das análises, a vida autêntica é a vida perigosa, não tem como, né? Eu falo isso para meus alunos, eu digo, gente, olha, eu sou uma pessoa extremamente perigosa. Eu imagino a estrela que você está vivendo, Marília. Imagina, eu também estou vivendo, de certa forma, a estrela também. E, tipo assim, a vida autêntica é uma vida perigosa, extremamente perigosa, eu digo isso para meus alunos. Por quê? Porque se assumir a autenticidade, vai decepcionar pessoas, vai encontrar resistências dentro e fora de você. E é isso, você assume essa cruz da existência, ou você prefere uma vida confortável, mas profundamente inautêntica, e depois você responde aí os seus problemas psicológicos que vão surgindo por conta de você não se permitir viver, não enfrentar, né, a autenticidade, que é a vida perigosa, né? A vida real é a vida perigosa, a vida autêntica, né? Nesse sentido. Então, a água derramada do arcano da estrela, né, simboliza o fluxo de consciência e a abertura existencial, ou seja, o Dasein se relacionando com seu mundo de forma flexível e criativa, né? Muitas vezes isso acontece após, sei lá, após um período difícil, de uma doença, períodos difíceis de um emprego tóxico, de uma relação tóxica, e aí vem aquele momento que parece que a vida vale a pena de novo, né? Parece que a vida é interessante de novo, né? Você começa a ouvir os pássaros cantando novamente, né? Então é um momento do fluxo vital se renovando, por isso que tem a ver com a água, né, e tal. Em termos de Dasein análise, o arcano da estrela seria lido como um símbolo do Dasein que se orienta pelo horizonte das possibilidades, mantendo-se aberto à experiência, à esperança e à renovação, mesmo após rupturas ou crises. Representa a capacidade de ser no mundo, de se projetar autêntica e responsavelmente, integrando razão, emoção e intuição em sua existência. Uma passagem bíblica que poderia ilustrar essa arcano da estrela seria aqui essa passagem do Novo Testamento, Mateus 2:1, que diz: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, ou seja, o Cristo, né, nasceu no mundo, ao Dasein, ao ser no mundo, né? Então, o que nasce, não nasce abstrato fora do mundo e se relaciona com o mundo, ele nasce no mundo. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei de Herodes, ou seja, nos dias de conflito político e batalha sobre a terra, né? Alguns magos do Oriente, né? E aqui o Oriente é simbólico, o Oriente como a terra da sabedoria, né? Onde o sol nasce, onde a luz vem primeiro, chegaram a Jerusalém e perguntaram, né? Os magos entraram em gnose, não sei se vocês estão entendendo, né? Esotericamente aqui os magos entraram em gnose, eles chegaram em Jerusalém, eles entraram em estado de gnose e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela, ó arcano da estrela, no Oriente e viemos adorá-lo. Olha como isso é interessante. O arcano da estrela, portanto, é a aurora nascente, né? O primeiro livro do Jacob Boehme é o Evangelho, é a Boa Nova, né? Ou seja, depois do período da crise do Império Romano, da crise do paganismo, da crise ético-moral do paganismo, veio essa religião cristã que veio renovando, que veio trazendo uma boa nova, que vem dizendo que Deus ama as pessoas, que Deus perdoa as pessoas, né? Então veio renovar o fluxo vital, né? Veio dizer, veio tirar a culpa que o ser humano estava carregando, né? Dizendo agora você é perdoado, Deus lhe ama, quer você bem, né? Então o que que acontece? Esse simbolismo da estrela que anuncia o nascimento do Cristo tem muito a ver com o simbolismo da estrela, que é a estrela flamejante dos maçons, o livro vai dizer, é o pentagrama, né? E o pentagrama é o Cristo, é o 5, né? É o Yod, He, Vav, Shin, Vav, He, a quinta letra do nome do Yod, He, Vav, He, que dá o símbolo da cabala cristã, né? Então, o Orif Levi vai fazer essa síntese
da estrela com o rosacrucianismo. Tem muito uma atmosfera Rosa Cruz, que eu diga não a antiga e mística ordem Rosa Cruz, tá? Ou essas ordens, não. Mas eu falo do movimento mesmo ali do século XVII, né? O Sally Tübingen. Então, como uma tentativa de reformar, renovar a fé cristã que estava vivendo um conflito entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante muito forte, né? No século XVI. A crise religiosa, né? Então, o rosacrucianismo, uma tentativa, né, de unir a fé com a racionalidade da ciência moderna que estava emergindo ali, né? Então, então, o rosacrucianismo representa essa estrela do cristianismo, na história do cristianismo, né? Bom, então, o arcano 17 é a estrela, orientação e esperança. Assim como a estrela do tarô guia a figura feminina ou viajante para a água ou fonte, a estrela vista pelos magos serve de guia para encontrar o Cristo, simbolizando inspiração, direção e luz no mundo. Lembrando que no arcano da estrela são 8 estrelas, né? Você somar 7 mais 1, 17, é 7 mais 1, dá 8, que é a justiça. Pelo menos no tarô tradicional. O que tem a ver estrela com a justiça? Porque é a ordem voltando. É as coisas se ajustando. A justiça quer dizer justitia. Ou seja, quando as coisas começam a se alinhar, quando as coisas começam a se harmonizar, quando as coisas começam a ficar justas, né? A justiça, nesse sentido, é a própria providência do divino. Então, é o momento em que o dia amanhece, né, que a ordem volta, não porque você mereça, mas porque é o fluxo do próprio universo. Uma hora é trevas, é caos, mas uma hora é coisa boa também, né? A vida não é feita só de coisas ruins. Se você quiser ser realista, de verdade, você vai ter que admitir que a existência tem momentos de fluxo vital renovado. Isso faz parte do ciclo da existência. Isso é ser realista. Né? A pessoa que está com depressão, que está com um problema muito de tristeza e pessimismo, ela só consegue enxergar o lado negativo da vida. E ela jura que está sendo realista. Não, eu não estou sendo pessimista, eu sou realista. Não. O realista, ele tem que admitir que tudo é ciclo, que o sol vai nascer amanhã, independente de você querer ou não, e que uma hora a balança vai virar positivamente para você, porque esse é o fluxo da vida, né? Esse é o balanço cósmico, né? É como dizia o Yoga Sutra do Patanjali, né? Ele dizia que a sabedoria, eu raramente falo essas coisas da Índia, né? Eu vou aqui ter um momento de sociedade teosófica. Ele dizia que a sabedoria está em quando você estiver no momento de baixa, né? No momento ruim, né? Você entender que pelo fluxo cósmico vai vir um momento positivo lá na frente, então você suporta até chegar lá. Isso é a sabedoria, né? Então, isso tem a ver com esse fluxo cósmico da estrela, né? A estrela é um sinal do divino no mundo material, tanto para anunciar tragédia, como para anunciar coisas, né? Anuncia o Cristo, mas também quando é cometa, quando é um raio no céu, anuncia tragédias, né? E lembra dos maias, né? Que viram lá um cometa, uma estrela caindo e já entendiam que iam ser invadidos, que iam ser mortos por invasores, né? Tem essa lenda. Um ponto de encontro entre o transcendente e o terreno, assim como a estrela do tarô derrama água, conectando o céu e a terra. Essa água que a estrela derrama é a água do céu ao mesmo tempo, né? Como se o céu fosse um grande mar. E ele era tido como um grande mar, como um grande útero. Então, a água da terra e a água celeste era um fluxo só. Né? Então, quando a mulher da estrela derrama na água, ela está alimentando esse fluxo da água que se conecta com o céu, que chove e volta para a água, esse ciclo da vida, esse ciclo da alma do mundo, né? Renovação espiritual e realização. O encontro dos magos com Jesus representa a chegada à verdade, a esperança e a iluminação, refletindo a cura e a renovação do espírito indicados pelo arcano. Fé e abertura para o futuro, tal como o arcano 17 surge após crises, a torre indica um horizonte de possibilidades, a estrela de Belém indica um novo tempo de esperança e promessa. É a estrela da manhã, né? É Vênus, é Lúcifer. Então tem um significado bastante luciférico também, tá? O arcano da estrela nesse sentido. Então, palavras do livro do Levi, tirado do dogma e tal de outra magia. De todas as artes saídas da magia dos antigos, a astrologia é agora a mais desconhecida. Olha o diagnóstico severo do livro do Levi. Para o livro do Levi, se tem algo desconhecido na modernidade, é a astrologia. Não porque não tenham pessoas aí metidas a astrólogos, mas é porque elas esqueceram o fundamento mágico da astrologia. A astrologia não está fundada no movimento físico dos planetas, ou de uma energia física dos planetas, ou de uma espécie de em si dos planetas. Não, mas na relação mágica com o céu, porque ela é um oráculo.
Gente, eu falo isso há anos que eu falo isso. É uma das coisas que eu comecei a falar assim que eu cheguei no YouTube. E até hoje defendo essa posição. Astrologia é magia. Astrologia não é uma coisa que está realisticamente acontecendo em si e que você tem que fazer como os antigos faziam porque os modernos estão errados. Não. Astrologia é oráculo. Ela nasce como oráculo, ela é um oráculo. E o oráculo, ele habita no horizonte mágico, entendeu? Então não tem como você aceitar, entender e compreender a astrologia se você não habita o horizonte mágico. E esse é o grande erro dos astrólogos ditos tradicionalistas hoje em dia, né? Que para mim é uma tendência conservadora reacionária implícita em muitos que não entendem que isso está acontecendo. Eles querem retornar às técnicas antigas e se esquecem que os antigos desenvolveram essa técnica em estado de gnose mágica. Tá entendendo? O fundamento daquelas técnicas é gnose mágica. Então, a astrologia é gnose mágica. E esses tradicionalistas atuais querem enterrar isso para debaixo do tapete para dar um tom sério de realistas. Não porque é um realismo, é porque nós sabemos a verdade concreta que dói, que ninguém quer ouvir, porque o jovem místico não aguenta ouvir. Que jovem místico o quê? Astrologia é magia. Astrologia é mística do céu. Entendeu? E a galera tem vergonha de dizer isso. É como se isso diminuísse o valor da astrologia. Isso só diminui o valor da astrologia para quem está no realismo ingênuo, para quem está esperando que a astrologia passe por método científico. Eu digo isso desde que eu entrei no YouTube. Vocês podem ver no meu canal do YouTube, os primeiros vídeos do meu canal é discutindo essa questão. Que está faltando alguém, uma galera que retome essa dimensão místico-mágica da astrologia sem vergonha disso. Qual o problema, meu Deus, de admitir que ela é magia? Ai, porque perde o caráter realista. Para você, que está enviesado pela modernidade, de um tal jeito que quer que a astrologia seja praticamente uma estatística de universidade. Se as pessoas, se elas pudessem, elas colocavam astrologia como estatística, entendeu? Ou seja, olha para o passado com o olhar da modernidade. Cai num severo anacronismo. Essa é a minha crítica à astrologia dita tradicional, que tradicional não tem nada, só tem as técnicas, mas não tem o horizonte tradicional, que é o horizonte mágico. Que adianta você pegar a técnica antiga, mas não saber habitar nesse horizonte de mundo em que essa técnica faz sentido, pô. Pelo amor de Deus. Eu me exalto com isso, tá ligado? Porque há tempo que eu falo isso, né? E eu não vejo ninguém falando isso, né? Eu não vejo ninguém falando. Ah, o Levi. Eu não tô sozinho, é ele que tá falando aqui, né? E vamos ver outros trechos para vocês verem. Reconhecer o sinal de cada estrela nos homens, nos animais, nas plantas, é a verdadeira ciência natural de Salomão. Algo que se você aqui lembrou das clavículas de Salomão, você não tá ficando louco, não, ou então eu também tô ficando louco junto com você. Porque é exatamente isso, né? Nos clavículas de Salomão tem o animal da lua, a pedra da lua, o incenso da lua, a planta da lua, né? A planta de Mercúrio, toda aquela tabela é a ciência do Salomão. E a gente sabe que Salomão tem um simbolismo relacionado a Mercúrio, né? Para o Eliphas Levi, Salomão, Hermes Trismegisto e Enoque são a mesma figura, né? Não sei se vocês sabem, que é o Hermes, que é essa entidade que repassa esse conhecimento arcano para a humanidade, né? E aí nós estamos na Céfira de Mercúrio, Rhodes, da Cabala, é por aí. Ciência que considera perdida e cujos princípios são, todavia, conservados como todos os outros segredos da Cabala. Quando morremos, achei interessante isso aqui, ó. Quando morremos, a nossa luz interior vai-se embora, conforme a atração de sua estrela. Olha como é interessante. Essa ideia de que quando a gente morre, a gente vai para o plano astral, né? Tá correta, mas não deve ser entendida de um modo espírita, né? Ou seja, quando a gente morre, a gente vai para um nosso lar, a gente sai, né, e vê o nosso corpinho, né, fica flutuando que nem um Gasparzinho, né? Não, não é bem assim. Quando a gente morre, a gente entra em outro estado ontológico. É uma mudança ontológica, não é? Porque o problema do espiritismo, né, da visão espírita de mundo, é que ele quer falar do pós-morte com o horizonte da vida, com o horizonte dos vivos, né? Ou seja, espaço, tempo, causalidade, o horizonte dos vivos, né? Aí acha que o mundo dos mortos pode ser falado, né, como o horizonte dos vivos.
É como se você usa o óculos da vida para pensar a morte e não dá certo. Você tem que pensar a morte nos próprios termos, né? Aí ela colocou o babá, o Gasparzinho, exatamente. Então, o que que acontece? Então, quando se morre, se a alma, o que que é a alma, né? A alma, ela vem das estrelas, a nossa alma natural, pelo menos, né? O espírito é a centelha divina dentro dessa alma. Então, nós viramos, nós nos conectamos à força das estrelas e nós vamos sendo atraídos por aquele astro à medida que nós tivemos purificado os nossos apegos no processo que a Igreja Católica chamou de purgatório, por exemplo, né? E para você entender isso, tem que entender uma coisa. Você entender como é que essa alma vai ascendendo nos céus, passando pelas estrelas fixas, você tem que, estrelas planetárias, você tem que entender assim, que por Platão, isso vem lá do Platão, tá? Isso vem lá do Orfismo, isso vem lá da Grécia Antiga, a alma, quando ela vai encarnar no mundo, ela passa por um funil. Ela sai, ela começa nas estrelas fixas, passa pelo Saturno, aí vem Júpiter, Marte, né? Aí vem vindo e vindo, aí a Lua, aí enterra, aí nasce lá na barriga da mãe. Então é como se ela estivesse caindo anéis de circunferências num funil. Encarnar, a alma, quando encarna, o que é encarnar? Encarnar é afunilar. O que é morrer? O que é morrer é espalhar-se, é ficar espalhado. Não é deixar de existir. É ficar num estado de consciência que você está em todos os lugares ao mesmo tempo, entendeu? Você não sai do corpo flutuando. Você está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Você está expandido. É um estado de consciência de pura expansão corporal, porque o seu corpo é o corpo do mundo, é o corpo astral. Quando se fala em corpo astral, está se falando do quê? Está se falando de uma corporeidade, mas que não é situada em nenhum canto. É uma corporeidade que é da própria luz imanente dos astros, né? Sei que isso não é fácil de entender a princípio, mas com o tempo a gente vai entendendo, porque isso requer habitar na cosmologia e na ontologia dos antigos. Então, muita gente não consegue compreender o que é o plano astral, no sentido esotérico e hermético, porque precisa habitar primeiro, precisa se reeducar a perceber o mundo como os antigos percebiam. Aí você vai entender o que é que eles estavam falando quando estavam falando de plano astral, né? O que que Paracelso estava dizendo quando falava de corpo astral. E aí nós vemos a visão espírita, da projeciologia, do Valdo Vieira, e não sei o que, do cordão de prata, e aí já viram, né? E aí é simplesmente a mentalidade moderna tentando acessar um conceito, mas que esse conceito ele só pode ser plenamente compreendido se você acessar esse horizonte mais antigo, né? Aí ele diz: é assim que revivemos em outros universos, onde a alma faz para si nova vestimenta, análoga aos progressos e ao decrescimento de sua beleza. Porque as nossas almas, separadas dos nossos corpos, assemelham-se a estrelas errantes. São glóbulos de luz animada que sempre procuram o seu centro para achar o seu equilíbrio e o seu movimento. Mas, antes de tudo, devem libertar-se das garras da serpente, isto é, da luz astral não purificada que as rodeia e cativa, enquanto a força da vontade não as levar para cima. Então, ou seja, ele está fazendo essa analogia da alma com as estrelas, mas é uma analogia que tem que respeitar, e que respeita a diferença ontológica. É uma analogia ontológica, né? Ou seja, não é que a alma é uma esfera, mas é que as esferas planetárias e as estrelas sinalizam um comportamento que nos ajudam a entender, né, como a alma age, né? É difícil falar, por exemplo, porque aqui no mundo físico a gente se movimenta, a gente vai de A a B, né? Mas num plano mais ontológico, se movimentar não é se deslocar, né? Um movimento ontológico é diferente. O movimento ontológico seria, vamos dizer assim, uma analogia, né? A gente não pode falar nem movimento. Enfim, essas coisas são muito complicadas. Não vou entrar muito nesse ponto, não, porque isso daria uma aula à parte, tá? É, pelo contrário, a astronomia que nasceu da astrologia. E a astrologia primitiva é um dos ramos da Santa Cabala, a ciência das ciências e a religião das religiões, né? E a Santa Cabala está expressa no tarô, segundo o Ericos Levi, né? Por isso, vemos na sétima página do tarô, a 17ª, uma admirável alegoria. Uma mulher nua, né? Ou seja, o símbolo da sinceridade, do fluxo, da pureza, né? Que representa ao mesmo tempo a verdade. A verdade não tem roupas, olha como é interessante, né? A nudez, né? A natureza e a sabedoria. Sem véu. Inclina duas urnas para a terra, e a terra e nela derrama o fogo e a água. Acima de sua cabeça brilha o setenário estrelado ao redor de um estofo de 8 raios. O de Vênus, símbolo de paz e amor. Lembrando que a letra Fê, né,
que é a 17ª lei do alfabeto hebraico, ela tem um valor gemátrico 80. 8 mais 0, 8, né? Tem um símbolo do 8 muito forte. O Pappos que dizia que o 5 e o 8 são números femininos, né? E o 2. Creio na vida eterna, dizem os cristãos. Tal é o último artigo do símbolo dos cristãos, e esse artigo é, por si só, uma inteira profissão de fé. Isso aqui, gente, me lembrou o eterno retorno do Nietzsche. Quem achar que eu tinha endoidando pode falar depois comigo em privado, não tem problema não, tá? Mas creio na vida eterna tem muito a ver com a estrela, no sentido de dizer o seguinte: tudo se renova, tudo retorna. Tudo, nós vamos viver essa vida milhões e milhões e milhões de vezes do mesmo jeito eternamente. Não que nós vamos viver só ela. É importante que entendam isso, né? Se o universo, olha como é interessante. Isso é lógico, né? Se o universo ele tem um número finito de combinações, não é infinito, né? Eu não acho que o universo é infinito. Desculpa, eu acho que o universo tem um fim. Não acho que o universo é infinito. Eu acho que isso enfim. Se o universo tem um número X de possibilidades finitas, né? E ele é eterno, então essas possibilidades finitas elas vão se recombinar do mesmo jeito, em algum momento, infinitamente. Né? O Nego Bispo, antes de morrer, dizia, né? Nós sempre estaremos aqui. E o Krishna e o Arjuna, lá no Bhagavad Gita, né? Hoje eu estou falando bastante do Oriente, né? É porque faz essa analogia. O Krishna, né? Quando o Arjuna pergunta lá no Bhagavad Gita, né? O Arjuna pergunta assim: quantas encarnações tu já teve, né? Aí o Krishna diz assim: Krishna, eu sempre estive aqui. Aí, poxa, como assim, né? Eu sempre estive aqui. Você diz o seguinte: a eternidade é o eterno retorno. A ideia de que existe um mundo espiritual, transcendental, existe. Mas nós nunca saímos do mundo, nós sempre estaremos aqui enfrentando isso. É um insight muito profundo, é praticamente um estado de gnose, né? E no cristianismo tem, ó, creio na vida eterna, ou seja, creio nesse fluxo que sempre se renova, né? Creio que as coisas não terminam aqui, né? Creio que as coisas continuam, né? Creio que não existe um fim, um final na natureza, tudo é fluxo, né? E aí isso me lembra do eterno retorno do Nietzsche, ou seja, aproximando aí o Nietzsche dos cristãos, que nem o Nietzscheano me ouça nesse momento, tá? Nesse YouTube. Os antigos, comparando a calma e tranquila imensidade do céu, todo esmaltado de imóveis luzes, com as agitações e trevas deste mundo, julgaram achar nesse belo livro de letras de couro a última palavra do enigma dos destinos. Eles traçaram pela imaginação linhas de correspondência entre os pontos brilhantes da escritura divina. E dizem que as primeiras constelações, observadas pelos pastores da Caldeia, foram também os primeiros caracteres das escrituras cabalísticas, ou seja, as letras vieram do céu, né? Os riscos e tal. Uma longa contemplação do céu exalta a imaginação. Ele Levi, tá aqui. As estrelas, então, respondem aos nossos pensamentos. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha a ideia da magia. Quando o universo me responde, eu estou no horizonte mágico. Porque o horizonte mágico nada mais é do que a ideia de que esse universo me responde. E que eu posso entrar em comunicação com o espírito desse mundo. Que esse mundo não é só um mero choque de átomos caóticos e quem dá sentido ao sujeito, como diz a física quântica, né, hoje em dia. Né? Ele responde. Né? Então, as linhas traçadas mentalmente de uma a outra pelos primeiros contempladores deviam ter dado aos homens as primeiras ideias da geometria. Com certeza. Até a matemática veio daí, né? Tanto que os astrólogos eram chamados de matematices, né? Eram matemáticos. Né? Não chamavam de astrólogos, chamavam os matemáticos. Os caldeus eram chamados de matemáticos. Conforme a nossa alma está agitada ou tranquila, as estrelas parecem rutilantes de ameaças ou cintilantes de experiência. Olha aí, a relação da alma com a estrela, né? O céu é, assim, o espelho da alma humana. E quando julgamos ler nos astros, é em nós mesmos que estamos lendo. Meu Deus, as pessoas esqueceram isso, cara. Hoje em dia as pessoas estão dizendo que isso aqui é mero psicologismo. Meu Deus, gente. O psicologismo existe, tudo bem, ele é um problema, em certo sentido, mas isso aqui é recuperar a visão mágica da astrologia. A astrologia tradicional requer o horizonte em que ela se foi compreendida, que é o horizonte mágico, né? Então isso aqui não é psicologismo, isso aqui é magia. Isso aqui é a ideia de que quando nós lemos os astros, nós estamos, é como se o céu, a sabedoria celeste, a escrita hieroglífica do próprio mundo, né? Os hieróglifos de Ísis estivessem se comunicando com a nossa alma.
né? E a nossa alma estivesse lendo a si mesma no céu, né? Porque a fonte dela é esse céu. O sábio que quer ler no céu deve observar também os dias da lua, muito importante. A lunação, né? Para quem não sabe, fique sabendo agora, alguns aqui já sabem, eu tiro 3 cartas. Deixa eu beber aqui água, por favor. Eu tiro 3 cartas toda lua nova, né? E ali até o ciclo da outra lua. Então, é uma forma que há 9 anos que eu trabalho com isso, com essa experiência, e não pergunto nada ao tarô, eu deixo ele falar. É simplesmente uma tiragem de aconselhamento espiritual para aquele ciclo. E olha como é interessante. Faz 9 anos que eu faço esse trabalho, né? Eu faço desde 2016 esse trabalho. Então, faz 9 anos, estamos em 2025. E eu pude perceber, e as pessoas que praticam comigo ao redor percebem, a Gila está aqui de prova para dizer isso, que a carta que a gente tira na lua nova pode fazer essa experiência. Quando chega a lua cheia, acontece alguma coisa na sua vida que é exatamente aquela carta se manifestando. Aquele arcano que você tirou da lua nova, ele se revela na lua cheia. Isso é incrível. Aí você vai dizer, isso vem de um poder da própria lua? Não, não vem da própria lua. Esse é um poder que nasce da relação mágica com o espírito, na verdade, com a linguagem, com esse alfabeto sagrado que são os astros. Né? Então, ou seja, na verdade, é uma comunicação com a Lua enquanto mistério mágico. É aí que a astrologia existe. A astrologia habita este mundo. Né? É muito massa, Marília. Eu faço isso há 9 anos e tem me dado assim, bastante insights. Eu tiro. Não, eu tiro com arcanos maiores e menores com o tarô egípcio. Né? E eu faço a leitura como o Papa os ensina. Eu tiro 3 cartas, né? E essas cartas elas simbolizam o quê? Elas simbolizam a situação, é a primeira, né? A situação que tá acontecendo, o antagonismo, né? O desafio, a segunda, e para onde se encaminha, a terceira. Qual é o aprendizado? Então tem uma chave do ternário muito forte. Então ele diz aqui, ó, o Levi, ó, cuja influência é muito grande na astrologia. A Lua atrai e repele sucessivamente o fluido magnético da Terra, né? Ou seja, por isso que é aquela coisa, né, de que os loucos ficam mais loucos na lua cheia, né? Fluxo sanguíneo da mulher, da menstruação. E é assim que produz o fluxo e o refluxo do mar. É preciso, pois, conhecer bem as fases e saber discernir os seus dias e suas horas. A lua nova é favorável ao começo de todas as obras mágicas. Quem me levou ao hermetismo foi a astrologia. Mas quem me levou à magia foi o tarô. Por quê? Porque quando eu comecei a tirar o tarô na lua nova, eu percebi o tarô falando muito forte comigo. Foi aí que eu vi, eu digo, não, tem um negócio conversando comigo. Se tem um negócio conversando comigo, se o mundo está conversando comigo, isso já é o horizonte mágico. Né? O horizonte mágico, filosoficamente falando, é fundamentalmente a ideia de que o mundo pode me responder. E o mago é o que conversa com o mundo, com o espírito do mundo, com a alma do mundo. Né? Então, o tarô me levou à necessidade de pensar o que é esse horizonte, através do qual o tarô faz sentido, que é o horizonte mágico. Então, o horizonte mágico é que dá sentido à astrologia, é o que dá sentido ao tarô, é o que dá sentido à quiromancia, é o que dá sentido a todas as artes ocultas. Então, por trás das artes ocultas tem um horizonte mágico. Por isso que eu fui levado a pensar filosoficamente o horizonte mágico para dar conta do oráculo. Foi aí que eu desenvolvi a filosofia da magia. Foi aí que nós estamos aqui nesse grupo que já faz 3, 2 anos, nem sei já. É isso que eu estou escrevendo nessa obra ainda. Para pensar a magia. Né? E desde o quarto crescente até a lua cheia, e essa influência é quente. A da lua cheia até o quarto minguante é seca. Do quarto minguante até o fim é fria. Né? E aí nós temos todo o simbolismo astrológico do quaternário. Né? As 4 fases da lua, eu vou parar aqui o compartilhamento. As 4 fases da lua estão relacionadas às 4 fases da respiração. Né? Então vocês perceberem aqui, ó, eu vou respirar. Ó. Quando eu respiro, puxo o ar, é a lua crescente. Quando eu prendo o ar, é a lua cheia. Quando eu solto o ar, é a lua minguante. Quando eu fico sem nenhum ar no pulmão, é a lua nova, né? E é interessante que no Oriente, eles dizem que a iluminação é possível na lua nova, porque é do esvaziamento e desse momento que o ar ainda não puxou. É interessante isso, né? Enquanto o Ocidente mágico trabalha na lua cheia, a magia é um trabalho de lua cheia, né? Lua cheia por quê? Porque todo o poder da lua, do encantamento, está fluindo sobre a Terra. Daí os sabás da Wicca são na lua cheia, né? As bruxas se reúnem na lua cheia. E daí todo o simbolismo da lua cheia, né? São Jorge, o dragão, a lua cheia. O trabalho da meditação, mais do eremita, mais da reflexão, mais iniciático, tá ligado à lua nova.
né? Ou seja, está ligada a quando a lua não aparece no céu, né? E aí são essas 4 fases da respiração, os 4 elementos, os 4 naipes, os 4 figuras da corte, os 4 animais do arcano do mundo, os 4 evangelhos, as 4 nove verdades. Então, esse fluxo quaternário da Lua, ele é muito interessante, porque, inclusive, na verdade, talvez a gente ganharia muito proveito com a astrologia lunar, né? Não tanto com a astrologia solar, porque a astrologia mais antiga, né? Aliás, o calendário mais antigo dos povos era lunar. Por quê? Porque o movimento da Lua, por a Lua ser mais próxima da gente, então uma astrologia lunar, ela seria talvez mais imediata, mais visível, mais palpável para a gente poder lidar com questões mais urgentes, né? Então, por exemplo, uma revolução lunar, né? A revolução solar demora um ano. A revolução lunar demora 21 dias. E nesse capítulo do 17 do Livro Levi, ele acrescenta uma coisa muito interessante, os nakshatras, exatamente, as mansões lunares da astrologia hindu. O cara depois pode até falar mais, se você souber um pouco sobre isso, exatamente. Como é importante para a magia, né, a questão da lua. E o que eu ia falar, meu Deus? O cara falou do nakshatra, agora eu esqueci o que eu ia falar, que me lembrei da astrologia hindu, né? Mas é isso, né, que o Shiva também tinha a lua, né, em cima da cabeça, né? Então tem essa coisa do trabalho com a lua, com a magia. Se lembrei que o Elifas Levi, nesse capítulo, ele vai acrescentar uma coisa que, poxa, eu até então não tinha pensado, não tinha lembrado, que esses 21 dias do ciclo lunar pode ser cada um arcano do tarô. Olha como é interessante, né? Primeiro dia do ciclo lunar é o mago, segundo dia do ciclo lunar é a papisa, né? Até o 21º ciclo, que seria o mundo, vamos dizer assim, o ciclo terminando, o ciclo lunar, né? Então, isso aí acrescentou, isso aí eu vou prestar atenção, né? Eu não tinha pensado na possibilidade, né? Porque o 21, ele é muito significativo, né? O 21 é 3 vezes o 7, né? Então, o 21 é 3 setenários, né? E o Papos, no Tarô dos Boêmios, que é um livro que eu recomendo para todo mundo, ele vai falar que o tarô, esotericamente, cabalisticamente, ele representa 3 setenários, né? O primeiro setenário, os primeiros 7 arcanos maiores, o segundo, 7 arcanos maiores e os terceiros, né? Que é justamente o primeiro setenário é a natureza, o segundo é o homem e o terceiro é o divino, né? Deus, homem e natureza, né? O sistema teosófico. Então, tudo isso aí está no meu livro. Agora é hora de fazer a propaganda do livro, né? Já falando de astrologia, de tarô e de sistema, que é o Arcana Mystéria, que é a astrologia, é a filosofia esotérica do tarô. Tá na Hotmart, tá? Para quem quiser acessar, tá? É baratinho lá, é um e-book que eu vou explorar justamente essa dimensão cabalística e céu eterno e Xing muito bem também, exatamente. Fez uma analogia muito interessante. Eu não relacionei com o Xing da minha obra, mas faz todo sentido. Então, nessa obra, eu falo desses 3 setenários do 21, né? Sim, você vai adorar, Marília. É um livro, ele é bem didático nesse sentido. É a minha primeira obra esotérica, onde eu vou explorar o tarô e esses 3 setenários, esse número 21, 22, né, que tem a ver com o ciclo lunar, que tem a ver com o setenário, enfim, tem toda uma leitura cabalística que se eu fosse falar aqui, ia expandir muito, não ia dar muito tempo, né? Mas está lá na Hotmart. Gente, é isso. Abro pergunta para vocês. Quem quiser falar agora, levanta a mão, ou se cale para sempre. Fica aberto para vocês falarem agora, tá? Quem quiser falar alguma coisa, Caio, quer falar do Nakshatra, quer falar do Xing, Rodolfo, quer falar alguma coisa, Marília, pode levantar a mãozinha aí, ou pode tomar o microfone, Leon. O Leon é o que estava comigo lá em Juazeiro, apresentando trabalho de filosofia da magia, Rodolfo, filosofia da religião, no encontro, o Leon me corre se é isso. Vai, Rodolfo, pode falar. Isso aí, isso aí. Ele veio. Vamos lá. Estava dando o trabalho do mestrado aí. Vai, Rodolfo. Fala, pessoal, boa noite. Ana, eu estava vendo aqui essa última parte que você fez a leitura, né? Falando sobre. Dá para me ouvir direitinho? Show. Ele falando sobre o homem, ao ler as estrelas, ele está lendo a si mesmo, né? E aí eu lembrei muito, cara, do Feuerbach. Sabe, o Feuerbach, apesar dele ter aqui aquela perspectiva mais, pode dizer, mais materialista, né? Em um certo sentido, mas ao mesmo tempo, quando ele fala que o homem, quando ele pensa em Deus, ele está vislumbrando a própria consciência, né? Dentro dos próprios limites, faz muito sentido isso para mim, pensando dessa forma, né? Enquanto o homem, quando ele olha para as estrelas, ele está lendo a si mesmo, né? Na medida do horizonte da sua própria consciência. Não sei se isso tem relação,
mas eu achei muito interessante, me lembrou muito isso. Eu vou deixar o Caio falar, mas eu quero falar antes Rodolfo. Sim, tem tudo a ver. O Foiabá, ele traz uma dimensão antropológica, né, para a religião, como uma metáfora do humano, né? Só que eu gosto de acrescentar essa visão materialista, a visão do Schelling, né? Da metafísica. Aí, claro que vai para a metafísica, mas que faz muito sentido, eu acho. Que é um argumento muito forte, né? Eu acho que o Schelling teria contra um certo materialismo do Feuerbach, vamos dizer assim, né? Que é dizer o seguinte: sim, realmente, o ser humano, quando olha para os astros, ele está olhando para aquilo que tem dentro dele, Feuerbach está certo, mas o que tem dentro do ser humano tem raízes no próprio mundo também, porque nós estamos no mundo. Então, a subjetividade, a consciência, o espírito, vamos dizer assim, né, em termos filosóficos, ele é a natureza invisível, ele é a natureza autoconsciente de si mesmo. E a natureza é o espírito inconsciente. E aí entra nessa coisa de que o que está dentro do homem é também o mundo se realizando através do homem. Então tem uma dimensão objetiva, não é meramente antropológica. Você consegue entender? É claro que numa visão de Feuerbach terminaria aí, ficaria aí na antropologia, tá tudo certo, né? Eu vejo um certo kantismo de fundo, né? No Feuerbach. Tipo, a gente não pode falar como a natureza é em si, podemos falar que é uma metáfora do humano, né? Então, no sentido de obscurecer, né? De tornar, assim, incognoscível esse em si do mundo, né? E eu acho interessante para quem é materialista e tal e tudo. Mas eu, particularmente, eu sou um Schellingiano, de fato. Eu demorei a entender isso. Eu sempre tive uma resistência em me dizer alguma coisa, heideggeriana, alguma coisa, mas eu finalmente entendi que você tem toda razão. Lembra bastante Feuerbach, de fato, né? E aí a minha sugestão seria a gente talvez entender que, para nós esotéricos, né, para um pensamento mais esotérico, o Schelling, ele avançaria essa discussão do Feuerbach em níveis, assim, talvez bem mais interessantes para o nosso contexto, né? Caio, pode falar. Um questionamento apenas. Se a astrologia, ela funciona porque eu projeto a minha realidade interna nos astros, ou o tarô pode funcionar da mesma maneira, eu projetando o meu universo interno, as minhas ansiedades, as minhas questões internas nos símbolos, existe essa interação entre o humano, ou melhor, entre o que é de interno no humano e a natureza externa, que a gente pode até representar isso pela união do pentagrama com o hexagrama, em termos de magia cerimonial. Então, isso significa que eu posso usar essa linguagem para causar transformações em mim mesmo. E isso justificaria a prática da magia astrológica, ou, honestamente, de qualquer outra forma de magia, até mesmo para a perspectiva de alguém materialista. Eu poderia usar esse argumento. Eu tenho certo problema com raiva, mas eu posso reescrever isso trabalhando com Marte ou contrabalanceando com Vênus. E isso nos leva também à questão da própria alquimia, né? Algumas vertentes modernas da alquimia vão entender que quando o alquimista ele faz um trabalho laboratorial, pega uma planta, pega uma folha de alface, às vezes uma coisa bem cotidiana, assim, uma fatia de limão, e submete ela a certos processos de destilação ou coisas do tipo, o entendimento é que o alquimista ele está destilando a si próprio, ele está separando a sua própria essência, o seu Dasein, como você gosta de dizer, de certas cascas, que no esoterismo a gente vai chamar de clifote, mas que a psicologia vai dizer que são os complexos, né? E o alquimista ele vai destilando ele próprio
para agir de acordo com a sua própria essência. E é muito interessante, porque eu fiz aquela brincadeirinha antes de falar do I Ching, e muito do esoterismo europeu se origina da alquimia, e alguns pesquisadores especulam que a origem da alquimia é chinesa, então acaba tendo essa ligação um pouco inesperada entre o esoterismo ocidental e a China, mas, por exemplo, os quadrados mágicos que você encontra no Agripa e em vários outros sistemas europeus de magia, eles se originaram na China e foram até a Europa através da Rota da Seda, mas enfim. E também só um adendo. No tarô do Crowley, o Arcano da Estrela, especificamente, se você ler o livro de Thoth, que é o livro de tarô que o Crowley escreveu, o Arcano da Estrela representa, de fato, a verdadeira vontade. Não é à toa que o texto introdutório, para quem quer entrar na Astrum Argentum, aliás, olha o nome da ordem, né? Astrum Argentum, a estrela de prata. Mas o texto obrigatório introdutório se chama justamente uma estrela vista. Eu acho que isso até aprofunda essa relação do Dasein com a verdadeira vontade. Enfim, era só isso. Eu não vou falar de Nakshatra porque eu não conheço nada de astrologia védica, mas enfim, é isso. Caio, interessantíssimo que você trouxe. Eu queria falar de 3 coisas aí. Se eu me lembrar da terceira, que agora eu acho que eu me esqueci a terceira, mas a primeira, sobre o materialismo, né? E a segunda sobre a China. O materialismo, você tem toda razão. Numa perspectiva materialista, é possível sim pensar uma magia materialista. Eu acho que isso já está, de algum modo, no Lévi-Strauss, né, na ideia da eficácia do simbólico na antropologia cultural do século XX, né, onde ele vai mostrar que o simbólico tem tanta força, né, sobre a nossa psique, sobre até os meios sociais, né, que há uma retroação do simbólico sobre nós mesmos, né, e isso é materialista, é bem materialista, essa ideia da eficácia do simbólico, não tem nada de transcendente, místico, né, e também penso que a psicanálise seria a perspectiva da magia materialista, né, inclusive o Freud diz, né, que muito do que ele faz é descrever em termos modernos, né, aquilo que os antigos chamavam de magia e mistério, né, então acho que sim, acho que um materialista poderia, inclusive eu já cheguei a pensar numa filosofia da magia marxista, sabe? Como seria uma filosofia da magia marxista? A ideia do fetiche, né? O fetiche do capital, da moeda, que tem como se tivesse uma força própria que submete o ser humano. Isso é magia, né? O fetiche, a coisa ganha vida, né? Sobre nós, né? E aí, o que acontece? Então é isso. Sobre a China, é muito profunda essa questão do quanto a China tem elementos já que pronunciam coisas da Europa, né? É interessante. Gente, eu vou precisar encerrar por aqui. A gente continua na próxima aula, tá? Continua no grupo, porque eu tenho que atender uma chamada que estão me chamando. Mas é isso. Valeu, galera. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Marília. Boa noite, Caio. Boa noite, Leon. Boa noite, Gela. Tamo junto e é nóis, viu? Boa noite, valeu.